Shalom. Gente, eu já acostumei a falar shalom. Shalom é como se fosse assim, oi, ok? Não gosto de colocar a câmera assim muito perto de mim, não. Mas é que eu tô segurando o celular na mão. Então, shalom é como se fosse oi, ok, gente? Eu sei, tem toda a explicação, o que significa shalom, tem significado bonito, mas shalom é como se a gente falasse oi, quando você encontra com alguém, ok? Aqui na Itália fala tchau, mas não é tchau com T nosso, não. O T aqui é um C. O C aqui é um T. Então, aqui é tchau, mas é com C, porque o C aqui é um T. E aqui também se fala tchau quando chega, quando sai. Você pode chegar a falar tchau. Com as pessoas você tem mais liberdade, né? Que não é a coisa formal. Fala tchau não é coisa formal. Se você vai falar formal, você vai ter que falar buongiorno. Ok? O buongiorno, o buonasera, o buonanotte, se é formal. Se não é, você fala tchau, oi. Quer dizer, e no Brasil a gente fala oi. Mas quando a gente vai embora, a gente fala tchau com T. Tchau com T. Não é o tchau da Itália, não é com aquele nosso com T, mas é a forma de escrever, ok? Mas na Itália se fala quando chega, quando vai embora. E no Brasil, quando chega, fala oi, que eu não sei de onde tirou esse oi, mas tem o oi quando chega. E quando vai embora, fala tchau. Ok? E às vezes a pessoa pensa que a gente fala olá, mas esse olá no Brasil, pelo menos em São Paulo, gente, não usa. Em São Paulo ninguém usa olá. Tem gente que às vezes quer falar português comigo, fala olá. Mas em São Paulo a gente não usa olá. A gente usa oi mesmo. Oi, oi. Tchau quando vai embora, ok? Ou até logo. Até logo. Também se usa. Mas se usa mais, em São Paulo se usa mais oi quando chega, tchau quando vai embora. O nosso tchau é com T do Brasil. Tchau da Itália é com C. Já estou dando até a aula de língua. E o shalom, que também seria o oi dos hebreus. O shalom seria o oi dos hebreus, dos israelenses, ok? Mas esse seria também como o tchau da Itália. Só que, assim como o tchau da Itália você fala quando chega e quando vai embora, o shalom de Israel também você fala quando chega e quando vai embora você pode falar shalom. Shalom, shalom. Pode ser quando chega e quando vai embora, você pode falar. Só no Brasil que nós usamos duas palavras para dizer quando chega e quando vai embora. Quer dizer, só no Brasil, dessas três línguas mais ou menos que eu conheço, mais ou menos, pelo menos. Inglês, você pode falar hi quando chega. Você pode falar hi, você pode falar hello, ok? Quando chega. E quando vai embora, você fala bye. Bye, bye, bye. Pode ser que tenha outras coisas também, mas aí já não sei. Ok? Depois de falar sobre esse negócio de cumprimento, eu quero entrar num assunto aqui. Esse assunto é principalmente para crentes. Seja cristão, evangélico, é para crentes. Inclusive, entra até o povo judeu no meio do que eu vou explicar aqui, pode entrar também, porque eles também são crentes na Bíblia antiga. Já tem aqueles judeus que são crentes na antiga e na nova. Mas tem aqueles só crentes só na antiga. Mas isso aqui entra até para eles. Dependendo se eles são crentes na antiga e na nova ou só na antiga Bíblia, ok? Viu só que legal? Deus me deu uma palavra certa para falar. Antiga Bíblia, nova Bíblia. Porque esse negócio de Velho Testamento é um nome, além de ser feio, não combina com a Bíblia Antiga. Não combina. Tomara que você vai passando para frente, gente. Fala,
vamos parar de falar Velho Testamento. Por que fala Velho Testamento? Além de ser um nome feio para a Bíblia, quem morreu lá na Bíblia Antiga para deixar um testamento? O testamento foi deixado por Cristo na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, que é a Bíblia Nova. A Bíblia Nova, ela contém a Antiga e a Nova junto. A Bíblia Antiga, ela só contém até Malaquias. Já estou dando uma explicaçãozinha para vocês também. Então, os judeus, eles... Eu já saí aqui da página que eu ia ler. Então, os judeus, eles... Gente, eu não gosto desse negócio de propaganda, mas essas bíblias de celular vêm as propagandas, né? Se pode ser, não aparecer propaganda, você tem que pagar por mês. Mas é isso que eu queria dizer, ok, gente? O Senhor Jesus, nosso lindo, maravilhoso... Não, antes de eu ler esse versículo aqui, eu vou falar uma coisa aqui. Primeiro, eu tenho que falar isso aqui. Quando você vai numa igreja, as pessoas normalmente, principalmente a igreja evangélica, normalmente ela vai falar assim: quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão e vem aqui na frente receber a oração, ok? Aí você vai lá, recebe a oração. E ela ia falar assim, ó: seus pecados foram todos perdoados, suas maldições foram todas quebradas, e daqui para frente você é uma nova criatura. Okay? E se realmente a pessoa fez uma decisão de coração, com sinceridade, realmente é isso que acontece. No mundo espiritual, essa pessoa, no mundo espiritual, ela já tem os pecados perdoados, maldição quebrada. Mas no mundo que nós estamos vendo, esse mundo físico, a gente ainda vê maldições acontecendo na vida das pessoas. Crentes. E também acontecia nos escolhidos de Deus. Que era o povo de Israel, era escolhido de Deus. Eles tinham a Torá, que foi o que Deus deu para eles, que é... Na realidade não é só a Torá, porque a Torá é só 5 livros que eles falam. Na realidade é toda a antiga aliança, toda a Bíblia antiga, né? Deus deu para ele. Toda a Bíblia antiga, tem os profetas que... Tem tanta coisa, bênção ali, né? E eles tinham Eles têm 7 festas bíblicas que eles faziam. Na época do Senhor Jesus tinha templo. As festas eram completas, que hoje em dia não são completas, porque hoje em dia não tem templo. Hoje em dia não mata cordeiro. E o cordeiro é Cristo, e eles não creem. Então, gente, tá tudo complicado, mas deixa pra lá. Isso aí, depois vamos pular isso aí. Então, o povo judeu, eles foram orientados de ano em ano fazer a Páscoa, oferecer como sacrifício um cordeiro. Tinha o Yom Kippur, de ano em ano fazia o Yom Kippur, que era o dia do arrependimento e do perdão, que eles ficavam na média de 24 horas ou até mais sem se alimentar, e também tinha sacrifício de animais. E também, várias vezes ali você vai ver um sacrifício, quando apresentava uma criança, quando era curado de alguma coisa, sempre ali tinha um sacrifício, ok? Porque o sangue ali era para cobrir o pecado das pessoas, ele não apagava, ele cobria. O sangue de Jesus apaga, para quem realmente crê nele, ok? Mas vamos lá. Aquele povo ali, eles seguiam a antiga Bíblia, eles tinham todos esses rituais, as 7 festas anuais, que na realidade o Yom Kippur não é bem uma festa, mas é contado junto. E tem outras festas que eles fazem deles mesmos, porque eles acharam que deviam fazer, e também não é pecado fazer, né? Tem coisa, sabe? Eu vejo tanta gente, ai, mas não pode fazer isso é católico inventando, não pode. Gente, você é Deus pra você saber o que pode e o que não pode? Oxe, deixa as pessoas, entre elas e Deus lá.
Quem tem que agradar não é Deus, não é seu achismo. O seu achismo e o meu achismo, gente, o seu achismo e o meu achismo, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não vale de nada. Não vale de nada o meu achismo, o seu achismo, se não tiver de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Não vale nada, nosso achismo. Ok? Então, sobre as festas, também não vou entrar em detalhes sobre as festas, mas se a pessoa quer fazer, quer fazer a festa domingo de Ramos, católica quer fazer, deixa fazer, gente, isso não é pecado, para com isso, misericórdia. As pessoas implicam com tudo. Os evangélicos também estão errados e ficam falando dos católicos. Gente, nem católico pode falar mal de evangélico, eu também já ouvi falando. E nenhum nem outro, gente. Nem de ninguém, gente. Vamos seguir a Deus, vamos obedecer, vamos fazer a nossa parte. Às vezes a gente fica falando tanto mal dos outros e a gente não faz nem a nossa parte. Mas vamos para a Bíblia. Por que o que eu vou falar aqui na Bíblia, tá? Eu só estou fazendo a introdução. Mas o que eu vou falar aqui na Bíblia não é meu achismo, não. Eu estou explicando para você. Quando você vai na igreja evangélica, eu passei por isso, todo mundo passou. Eu passei há 45 anos atrás. Você vai lá e aceita Jesus, levanta a mão, eles oram, fala, todos os seus pecados estão perdoados, todas as suas maldições foram quebradas. Ok. Quem realmente se converteu de verdade, no mundo espiritual tá assim, ok? Vou tratar aqui com quem realmente se converteu de verdade, ok? Mas aí, no dia a dia daquela pessoa, ela começa a ir para a igreja, ela começa a, olha, isso aqui é pecado, eu vou parar de fazer isso. E ela começa a ir direitinho, tudo para a igreja. Mas ainda acontecem umas coisas ruins na vida dela, da família dela. Ainda acontecem umas coisas ruins. E aí você vai falar para alguns evangélicos, porque principalmente evangélico é muito convencido e pouco crente. E pouco espiritual. O evangelho é muito convencido e pouco espiritual. Gente, eu vou à igreja evangélica, fui para a igreja evangélica falar que eu queria Jesus, batizei, tomo ceia, faço tudo na igreja evangélica. Eu não estou falando mal da igreja evangélica, eu estou falando mal, quer dizer, eu não estou falando mal da igreja evangélica, estou falando que nós, evangélicos, inclusive eu já cometi muitos erros, a gente é muito convencido e pouco espiritual. Essa é a realidade. Quando alguém me fala uma coisa para nós, aí eu já sei, não, mas isso aí, ó, Jesus já levou tudo na cruz. Sim, Jesus já levou tudo na cruz. Mas tem coisa que ainda acontece na sua vida e na vida da sua família. Mesmo que você é crente, mesmo que você tá vivendo em santidade. Acontece. Tem enfermidades que você tem, que eu tenho, que não é coisa boa. Que ela veio por resultado de pecado, o nosso ou dos nossos antepassados, gente. Ok? Nós precisamos entender isso, nós precisamos confessar, nós precisamos orar, precisamos pedir a Deus perdão por aquilo lá que os nossos pais erraram. Ah, mas é para ele ser salvo? Gente, salvação é individual de cada um. Para ele ser salvo é entre eles e Deus. Eu estou falando das maldições, daquilo que acontece nas nossas famílias. Que se você for ler Deuteronômio 28, você vai ver que o crente vive muita maldição na vida. Vive, mas não admite. E para estar morrendo que ele não quer. Não, isso não é maldição, não. Mas tá ali, vivendo aquilo que Deuteronômio 28 fala. Mas ele não quer admitir. E quando a gente não admite uma coisa, aí é que a gente não é liberto mesmo. Porque a gente não admite, a gente não vai atrás, não vai buscar arrependimento, não vai confessar a Deus, não vai pedir perdão. Então nós precisamos pedir perdão sim. Até pelas coisas erradas que nossos antepassados fizeram, porque ainda está refletindo na nossa família hoje. Mesmo que eu sou crente em Jesus de Nazaré, eu vejo coisas horríveis acontecer na minha família que eu não queria que tivesse acontecendo. Ok? Coisas que... Aí quando você já está na terceira
Como é que fala? Ai, já esqueci até a palavra aqui, tá vendo? Tipo, pai, mãe, você, seus filhos, terceira geração. Quando você tá nessa terceira geração e muitos já estão na quarta, você começa a ver coisas do passado que tá repetindo na tua família. Eu tô falando de família crente. Ok? Então nós precisamos analisar isso. Eu vejo muito crente sofrendo demais. Muito crente sofrendo. Inclusive eu já sofri muito, que eu lia o evangelho e falava, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Se o evangelho tá dizendo que o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, por que eu tô sofrendo tanto desse jeito a ponto de quase não aguentar? Porque alguma coisa eu não estava entendendo. Alguma coisa eu não tinha pedido perdão. Alguma coisa eu desobedeci a Deus na minha vida. Ok? Então o Senhor Jesus foi numa sinagoga. A sinagoga era sábado que ia. Então, toda vez que o Senhor Jesus ia na sinagoga ou no templo, precisasse curar alguém, ele curava. Ele não estava nem aí com aquele povo religioso que criticava ele. Porque ele foi mandado de Deus Todo-Poderoso. E ele chegou, essa aqui foi na sinagoga. No templo era normalmente em Jerusalém. Então, normalmente em Jerusalém, quando ele ia no templo, ele curava alguém e dava aquele reboliço. Mas aqui ele foi na sinagoga, porque quando ele estava fora de Jerusalém, ele ia na sinagoga. Ok? Ó. Olha aqui. Lucas. Acho que é 13, gente. Eu já fui direto pro versículo, mas eu vou ter que voltar aqui para me confirmar, que eu não gosto de... Aí, exatamente, Lucas 13. Vamos lá, para qual? Para o 10. Lucas 13, 10. É Bíblia. Lucas 13, 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Tinha sinagoga que deixava ele ensinar. Glória a Deus e aleluia. Ele estava ensinando numa sinagoga, ele estava ensinando, gente. Tinha sinagoga, tinha rabino que deixava ele ensinar. Porque reconhecia que aquilo que estava nele era do Deus vivo. Ó. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. 18 anos, espírito mau, que ela andava curvada, não conseguia se endireitar. Um espírito mau, gente. Aqui não tá falando que ela caiu, que deu um jeito na coluna, que ela pegou peso. Não, gente. Aqui tá falando que era um espírito mau. Ou você crê na Bíblia, ou você crê na Bíblia. E o Senhor Jesus curou aquela mulher. Eu vou saltar aqui alguns versículos. O Senhor Jesus curou ela, pôs as mãos sobre ela e ela endireitou e começou a louvar a Deus. Aquela mulher era crente, era uma judia e ela começou a louvar Adonai, Elohim, Shalom, Shalom Adonai. Ela começou a glorificar, ela começou a dar aleluia e ela a Hashem, a Yod-Veh Vav-Heh. Eu não sei se naquela época já falava Hashem. Hashem significa o nome. Aquele nome que não tem tradução, que é Yod-Veh Vav-Heh. Ok? Yod-Veh Vav-Heh. Glória a Deus. Eu decorei. Gente, tudo na vida, se você se esforçar, você decora. Yod-Veh Vav-Heh, eu já estou falando nas letras hebraicas. Se fosse para o português, as pessoas no português, o português é cheio de inventar coisa. Português, olha, português brasileiro é cheio de inventar coisa. Eu não sei os outros, mas Brasil, português. Então um já colocou Jeová e outro já colocou Yahvé. Mas é o mesmo Yod-Veh Vav-Heh. Que usando as letras do português seria o Y ou o I, que tem o mesmo significado, Y ou I é o mesmo significado. H, W ou V e H de novo.
Yud Ve Vav Re, eu vou falar no mais simples. Yud Ve Vav Re seria IHVH. Ok? Uns colocam W, outros colocam... Mas pode fazer com V só também. Viu que é o Vav. O Vav. No hebraico tem um Vav. É a sexta letra. A minha letra é a quinta, que é o H, que é o Ré. Que é Yud Ve Vav Re. Yud Re Vav Re. Re é o H, que é a quinta letra do hebraico. Ok? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu fico feliz que meu nome Helena tem 2 Rê. Eu fui fazer a tradução para o hebraico. E eu pensava que era um Rê só. Eu pensava que era um H só. Mas quando vai para o hebraico é 2. Vamos lá. Vamos lá. O que eu tô falando? Porque eu tô falando que aquela mulher agradeceu a Deus, louvou a Deus. E aí eu falei os nomes de Deus, ok? Mas sempre tem um contra. Olha, quando tu receber um milagre, uma cura, um entendimento da palavra de Deus, fique preparado, que sempre vai levantar um enviado do mal para querer te atacar. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado. O chefe da sinagoga ficou zangado. Era como se o pastor ficasse zangado, o profeta ficasse zangado, o missionário ficasse zangado. O nome que dão por aí. Ou rabino, ou mestre. Ficou zangado. Aqui pôs o chefe. Aqui ficou zangado. Seria o rabino. Não sei porque colocou o chefe. Ou seria o pastor, para ficar mais entendido. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. A religiosidade é terrível, viu? Por isso disse ao povo. Por isso ele começou a falar para o povo, olha, há 6 dias, jogando direto para Jesus, viu? Há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. É como se ele estivesse falando assim para Jesus, olha, você quer curar? Você quer curar? Então você cura de segunda a sexta, de domingo a sexta. Okay? Domingo é o primeiro dia da semana. Você quer curar? Então cura de domingo a sexta, sábado não. É como se ele estivesse falando isso para Jesus. Como se Jesus dependesse da minha ou da sua, ou da opinião de um judeu qualquer, ou da minha, ou da sua, ou do cristão, ou do evangélico, como se Jesus precisasse da nossa opinião para fazer as coisas. Ele não precisa da nossa opinião. Ele faz aquilo que o Pai ordena. Ele fazia tudo aquilo que o Pai ordenava que ele fizesse. Yud Ve Vav Re. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele começou a dar sermão lá. Quer fazer cura, faz de domingo a sexta, sábado não. Vamos ver que Jesus falou. Mas eu amo esse Jesus, gente. Meu Jesus, ele não tinha medo de responder. Ele morreu, mas morreu falando a verdade. Aleluia. O 15 de Lucas 13. Se você quer ler, vai lá, Lucas 13. Comecei do 10, ok? Agora o 15. Então o Senhor respondeu, hipócritas. No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou seu jumento a fim de levá-los para beber água. Agora, esse aqui, esse 16, é a chave de tudo, porque vai mostrar que um crente ainda pode estar sendo preso em alguma área nessa vida aqui na Terra. Olha aqui, 16. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Aqui ele colocou, a tradução colocou descendente de Abraão, mas aqui está uma hebreia. Que os hebreus veio exatamente, Abraão veio dos hebreus, ok? Esse nome, Hebreus, é por causa de Abraão mesmo, ok? Ou podia falar, aqui está uma israelita, ou mesmo, mais particular, uma judia.
mas tudo vem de Abraão. A tradução colocou descendente de Abraão. Mas você pode colocar aqui, uma israelita, uma hebreia, uma judia, encaixa tudo no texto. Ó, descendente de Abraão. Porque descendente de Abraão tem muitos, gente. Muitos mesmo. Mas quando fala dos israelitas, é particular. Porque vem de Isaac e de Jacó. De Isaac e de Jacó. Ok? Os outros também é descendente de Abraão. Mas quando se fala dos israelitas, que são os filhos de Jacó, é em particular. Então essa mulher era uma israelita, uma hebreia, uma judia. Que o Senhor Jesus estava na terra dos judeus. Ok? Porque as outras 10 tribos já tinham se espalhado pelo mundo e já era considerada gentios. Eita, Deus maravilhoso. Então o 16 fala sobre essa mulher. Que o inimigo, tá Satanás escrito aqui, uns coloca diabo, outros coloca demônio, espírito imundo, impuro, espírito, ok? Tem várias coisas, tem vários nomes que são usados, mas nessa tradução colocou Satanás. Satanás é o chefe de tudo, gente. Provavelmente tinha ali um espírito imundo ou impuro naquela mulher, ok? Por isso que até para fazer a tradução da Bíblia, na hora de você ler, você tem que ter um pouquinho de conhecimento para você ajudar as pessoas a entender. Vamos lá. Prendeu durante 18 anos. 18 anos. É uma vida. Maioridade. Maioridade, 18 anos. É uma maioridade de uma vida. 18 anos. Por quê? Porque é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença. A doença era física, porque ela vivia encurvada, a doença era física, mas era um demônio que estava nas costas dela, mas ela era uma hebreia, uma judia, uma descendente de Abraão, ela conhecia a antiga aliança, a Bíblia antiga, ela observava as festas, ela ia à sinagoga aprender a palavra de Deus, mas ela estava vendo aquela situação. E quantos crentes em Jesus hoje? Quantos de nós não vivemos uma situação de doença que vieram lá não sei de onde? Crentes. Estou falando de crente de verdade, gente. Ah, mas não era crente de verdade. Eu detesto essa palavra. Tudo a pessoa quer ter uma desculpa. Ah, fulano fez aquilo, mas não era crente de verdade. Ah, Davi não era crente de verdade porque ele adulterou e mandou o capitão lá colocar alguém na fila para morrer. Alguém lá que ele tinha arrumado a encrenca com a mulher, daquele alguém que mandou pôr na fila para morrer. Então Davi não era crente de verdade? Você não pode dizer só porque uma pessoa pecou que ela não é crente de verdade, gente. Isso é falta de sabedoria. Você não pode dizer que a pessoa, só porque ela tá com algo ali que veio, uma maldição familiar, você não pode dizer que ela não é crente de verdade. Porque você vai ver na Bíblia que as pessoas eram crentes e elas tinham problema. Gente, analisa a Bíblia, não vai pegar os outros falam. Gente, tem um tanto de frases evangélicas que fulano falou, que ciclano falou, e as pessoas vão repetindo, e as pessoas creem mais na frase do fulano que falou, que muitas vezes nem de acordo com a Bíblia tá. Elas creem mais na frase que o fulano falou, que o ciclano falou, do que na Bíblia. E elas ficam aquelas frases de efeito. Tem algumas frases que eu concordo, mas não é todas não, viu? Ah, pode ser pais da igreja, pode ser o maior evangelista, pode ser não sei o quê, pode ser não sei o quê. Tem frases que eu não concordo. E eu tenho meu direito de entender. Talvez eu não entendi, talvez eu não conheça a Bíblia suficiente, mas tem frases que eu não concordo. Ok? Agora, se está na Bíblia, a gente vai estudar. Ainda que na Bíblia não tem esse negócio da gente não concordar. Na Bíblia o que a gente pode fazer é procurar a tradução direitinho, qual a palavra que mais combina para aquele versículo. Isso aí você pode fazer, tá? Duvidar da Bíblia também não pode. Mas das frases de efeito que as pessoas fazem, você pode duvidar, ok? Provai o espírito do profeta.
eu provar as frases do profeta, se vem de Deus mesmo ou não, ou se é só uma coisa humana, ok? Então aqui, essa mulher, há 18 anos, estava com espírito de enfermidade. Não foi porque ela caiu, não foi porque isso, porque ela estava curvada com espírito de enfermidade. E o Senhor Jesus a libertou. E ela era uma escolhida de Deus, Pai, de Adonai Elohim. Tá? Ok? E eu vou parar por aqui. E você continue orando. Continue pedindo perdão a Deus. Ok? Continue orando, pedindo perdão a Deus. Confessa seus pecados. Pede para que Deus perdoe os seus antepassados. Não é que Deus... Não estou falando de salvação. Para que Deus cancele aquela maldição dos seus antepassados. Porque está te afetando hoje. Está afetando teus filhos. É isso. Ok? Gente, não adianta eu falar uma frase igual a pessoa fala, o que Deus uniu não separa o homem. Mas tem um monte de gente separando. Então não foi unido por Deus. Ok? Mas Jesus já levou toda a maldição. Mas eu tenho uma doença hereditária. A doença hereditária. Era maldição. O que é maldição? Quem deu a maldição? Deus que dava. É Deus. Foi o diabo. Não, foi tudo o diabo. Você está servindo o diabo. Foi o diabo. Não. A maldição, Deus falava assim. Maldito serás se não fazer isso, se não cumprir os mandamentos. Maldito serás na terra, no campo, na família, na fazenda. Vai lá, lê Deuteronômio 28. 28, fazer igual de italiano. 28. 28. Leia. Leia, gente, leia. Maldito serás, maldicerá, tudo. Foi Deus que falou. Maldito serás. Mas e agora? Eu aceitei Jesus. Tá. Agora você confessa os seus pecados e pede para ele quebrar as maldições da tua família. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, quebre toda maldição que veio de pai e de mãe da minha vida. E que veio de pai e mãe da vida dos meus netos. E aí por diante. Quebra, Senhor, porque nós queremos viver o teu melhor, Senhor, nessa terra. Porque tem promessa para que a gente vive o teu melhor. E aí quando fala o melhor, aí as pessoas já só pensam em dinheiro, que já é outro erro também. Gente, o melhor é ser feliz. O melhor é ter o suprimento diário. É ter aquilo que você precisa. Não quer dizer que tem que ser grande, tem que ser do seu tamanho, da sua necessidade. Isso é o melhor. Ok? Para você viver com Cristo aqui na terra. Jesus de Nazaré. Eu vos deixo aqui até qualquer hora. Esse aqui é um estudo extra que eu fiz. Não é nem estudo, é uma ministraçãozinha pequena de um versículo bíblico, de um textinho. Lê que acho que 6 versículos, do 10 ao 16 de Lucas, capítulo 13 de Lucas. Só para comentar com vocês sobre isso, porque eu já vi muitas pessoas... Não, tem maldição não, Jesus já levou tudo. Mas a pessoa tá andando curvada, de tanto maldição que tá em cima dela. Então, o que tá acontecendo? Vamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus? Pedir perdão por nós e pelos nossos antepassados? Mas isso eu não sei... Gente, para de seu achismo, para de ficar... mas o pastor falou que não sei o que, mas fulano falou... Vai pra Bíblia! E eu tenho que falar sério, às vezes, gente. Às vezes eu fico até nervosa. Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu estou sendo muito dura? Mas quando eu vejo Jesus pregando também, Jesus não ficava com mimimi, não. Se eu tô falando de mim mesma, aí eu não posso... Se eu tô falando de mim mesma, eu tenho que falar de um jeito. Quando eu tô falando de mim mesma, eu tenho que falar de um jeito. Mas quando eu vou pra Bíblia, gente... Que a minha Bíblia tá aqui no meu celular, viu? Eu tenho Bíblia fora de celular também, mas aqui é mais rápido, a gente acaba usando aqui, né? Mais rápido. Ok? Então, gente, ok? Não vai que fulano falou, vai pra Bíblia.
Você tem dúvida? Procura na Bíblia. Procura alguém que conheça a Bíblia. Pergunta para ela. Aqui na Bíblia tinha uma hebreia, uma mulher judia, uma hebreia, uma israelita, que andava curvada por 18 anos por causa de um espírito mau, ou imundo, ou impuro, tem vários nomes, ou demônio, tem vários nomes. Mas Jesus libertou ela. É porque ela não era crente? Não, gente, ela era crente. E por que aquilo? Não sei, gente, podia ser alguma maldição familiar. Tem pessoas que Jesus primeiro teve que perdoar para depois curar. E falou, e não peques mais. Acho que só uma pessoa, não sei se foi uma ou duas. Tem um caso que não, a pessoa estava daquele jeito, não era por causa de pecado. Que a pessoa estava daquele jeito porque era para ser glorificado, que era algo que ninguém fazia, que só Deus fazia. Acho que foi um paralítico de nascença, se não me engano. Eu sei que teve um caso lá que não foi por causa de pecado de ninguém, isso Jesus explicou. Mas outras coisas, a maioria das coisas era por causa de pecado. E isso Jesus às vezes tinha que perdoar primeiro para depois curar. Tem vários exemplos. Então, vamos orar, confessar, pedir para que o eterno Deus perdoe no nome de Jesus os pecados dos nossos pais. Eu peço, vamos supor, eu sempre peço, Senhor, da minha mãe e do meu pai, mas aí tem meus filhos têm a minha parte e a parte do pai deles, aí eu já tenho que pedir para eles lá também, por parte do pai deles. E depois vem meus netos, aí meus netos também tem da minha parte, tem da parte do pai dos meus netos. Gente, é longa, a lista é longa, mas nós precisamos orar e pedir a Deus para que seja quebrado, no nome santo de Jesus de Nazaré, para que a nossa família seja uma família bendita do Senhor. Okay? Não basta só ser crente. A mulher que estava na sinagoga era crente. Ok? Mas em nome de Jesus, vamos orar. E que seja quebrado toda maldição nas nossa vida, nossos filhos, nossos netos. Em nome santo de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Ok? Pai, shalom até qualquer hora.